Boa noite, gente bonita da terceira série do ensino médio. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos as professoras, os professores, as estudantes, os estudantes, ao nosso encontro semanal de filosofia. Como vocês sabem, quinta-feira é dia de filosofia aqui no Centro de Mídias de São Paulo. Hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema que me encanta tanto, e eu tenho certeza que encanta a diversos de vocês também que estão aí acompanhando, né? Vejam aí o título da nossa aula de hoje, Filosofia e Literatura, parte 1. Aí eu tenho certeza que muitos de vocês já ai, que legal, vamos falar sobre literatura. Ainda mais combinada com a nossa, melhor dos mundos, né? Filosofia e literatura, eu poderia viver nesse mundo. Então, hoje a gente inicia o trabalho com uma habilidade que é a de ler, compreender e interpretar textos filosóficos, os objetos de conhecimento, né, ligados a essa habilidade. Então, características do discurso filosófico, comparação com o discurso da literatura. Então, só para a gente se organizar, como vocês já sabem, a cada habilidade nós fazemos uma sequência de 2 aulas, portanto, a primeira aula hoje, né, que se intitula Filosofia e Literatura, parte 1, e na próxima semana daremos prosseguimento a esta habilidade com Filosofia e Literatura, parte 2. Para aqueles que estiverem acompanhando pelo caderno do aluno, e é muito recomendável que vocês o façam, tá? Vocês vão encontrar no São Paulo Faz Escola, lá no volume 3, entre as páginas 188 e 194, o material correspondente a este tema de que trataremos hoje. Beleza? Bom, vou começar o nosso encontro já colocando aí para vocês na tela uma primeira reflexão, tá certo? Então, a pergunta é: filosofia é literatura? Quais são suas semelhanças e suas diferenças? Eu coloquei esse homenzinho pensando porque ele parece um pouco Tintim. E aí a gente pode ter uma postura investigativa a este respeito. Então, literatura é filosofia? Tem semelhanças? Tem diferenças? Vamos pensar juntos? Um minutinho a gente já se encontra. Então, fizemos aqui uma primeira reflexão. Né? Se a aula é sobre filosofia e literatura, a gente pode começar pensando sobre as possíveis aproximações e as possíveis divergências entre esses 2 campos do conhecimento, tá certo? A filosofia e a literatura. Agora, quero inverter a pergunta. Será que a gente perguntou, literatura é filosofia? Bom, e filosofia? Será que é literatura? Então, a partir dessas 2 provocações, da pergunta original e da sua pergunta inversa, é que eu gostaria de convidá-los e convidá-las a que a gente acompanhe algumas definições de literatura que foram dadas por grandes literatos, tá certo? A começar pelo português, Fernando Pessoa, que disse assim: a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. Fernando Pessoa! Então, o Fernando Pessoa está dizendo assim: a literatura é uma coisa agradável, mas não só ela é agradável, como ela é útil também, porque ela nos auxilia a ignorar a vida. Então, estou com aquele problemão, né? Deixa eu me refugiar aqui um pouquinho na literatura, de uma tal forma que eu consiga, pelo menos por alguns momentos, ignorar os problemas e as demandas da vida cotidiana um pouco. É isso que o Fernando Pessoa está trazendo para a gente, né? Com essa afirmação.
Aí, vejam aí na tela, um dos meus favoritos de toda a vida, o argentino Jorge Luis Borges, né? Quando perguntado sobre o que é literatura, teria dito: a literatura não é outra coisa senão um sonho conduzido, um sonho guiado. Então, o Borges diz: a literatura ela é um sonho, mas não é um sonho qualquer. É um sonho que tem alguém conduzindo. É um sonho que é guiado por alguém. E, de fato, quando a gente começa a ler uma obra, a sensação que nós temos é a de que estamos adentrando num novo mundo, num novo universo, mas que não é um mundo nem um universo aleatório, e sim criado, constituído, concebido, pensado, elaborado pelas mãos e pelo coração, pela mente do autor. Por isso, um sonho conduzido, diz o Borges. Ainda, se a gente perguntar para Margaret Atwood, né, o que é literatura, ela vai dizer assim: literatura é uma maneira de a voz sobreviver à pessoa. Margaret Atwood, que escreveu O Conto da Aia, né, também tem uma definição bonita para a literatura. Todas essas definições sobre literatura que a gente foi buscar em grandes mestres, né? A gente foi buscar no Fernando Pessoa, fomos buscar no Borges, fomos buscar na Margaret Atwood, são definições muito literárias, né? Do que seja literatura. São definições que aguçam os sentidos, são definições que beiram o poético, portanto, definições muito literárias, né? E aí, eu gostaria de convidá-los, então, a que possamos ler juntos esse trechinho do Jonathan Culler, que tem essa obra, né, sobre teoria literária. E nessa obra, que se chama, nesse capítulo da obra Teoria Literária, ele diz assim: em vez de perguntar o que é literatura, precisamos perguntar o que faz com que nós, ou alguma outra sociedade, tratemos algo como literatura. Então, o Culler já está invertendo, né? Está repondo a pergunta. Porque se a gente tinha perguntado para esses 3 grandes autores o que era literatura, ele aqui já está dizendo assim, talvez a pergunta não seja exatamente essa. Talvez a melhor pergunta seja o que faz com que a gente chame algo de literatura, né? E aí ele segue dizendo o seguinte: há, no entanto, outras categorias que funcionam dessa maneira, referindo-se não a propriedades específicas, mas apenas a critérios mutáveis de grupos sociais. Tomemos a questão: o que é uma erva daninha? Há uma essência de daninheza das ervas, um algo especial, um je ne sais quoi, que as ervas daninhas partilham e que as distingue das ervas não daninhas? Qualquer pessoa que já tenha se oferecido para ajudar a limpar as ervas daninhas de um jardim sabe quão árduo é diferenciar uma erva daninha de uma erva não daninha. E essa pessoa pode se perguntar se tem algum segredo para isso. Qual seria esse segredo? Como se reconhece uma erva daninha? Bem, o segredo, diz o Culler, é que não há um segredo. As ervas daninhas são simplesmente as plantas que os jardineiros não querem que cresçam em seus jardins. Se você tivesse curiosidade sobre as ervas daninhas, sobre a procura da natureza, da daninheza das ervas, seria uma perda de tempo tentar investigar sua natureza botânica, procurar qualidades formais, físicas, distintivas, que tornam as plantas ervas daninhas. Em vez disso, você teria de realizar investigações a respeito dos tipos de plantas que são julgadas indesejáveis por diferentes grupos em diferentes lugares. Talvez, e aí o Culler fecha o seu raciocínio, talvez a literatura seja como a erva daninha. É tão difícil definir o que é uma erva daninha, procurar a essência da daninheza das ervas,
que talvez o mais adequado seja fazer o caminho oposto. Em vez de procurar a essência das ervas daninhas, é mais fácil procurar o que não é uma erva daninha. O que é desejável. Porque daí tudo que é indesejável eu chamo de erva daninha. Então, diz o Kuller, a sugestão dele é essa. Em vez de procurar a essência da literatura, a literaturice das obras, talvez seja mais fácil perguntar o que não é considerado literatura. O que é a erva daninha. O que é indesejável. Talvez dessa forma a gente consiga entender um pouquinho mais. Não só o que é uma erva daninha, né? Mas o que é a literatura. Tá certo? Então, essa é a provocação que o Kuller faz para a gente, né? Para tirar um pouco a gente do lugar, já que a gente começou a nossa aula trazendo definições literárias, né? Sobre a própria literatura, o Kuller diz para a gente, espera aí, talvez a gente possa fazer um procedimento similar ao das ervas daninhas. Né? Eu acho interessante essa perspectiva. E aí, só para a gente fazer um exercício aqui, um pouco indo na onda, né, do Kuller, na provocação que ele faz, vou pôr aí na tela uma frase. É uma frase que está em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês. Tá? Essa frase é retirada de um manual, um livro de lógica, que é uma área da filosofia, né? E diz assim: a curious thing about the ontological problem is its simplicity. Uma coisa curiosa sobre o problema ontológico é a sua simplicidade. Tirei isso logo do comecinho de um manual de lógica, né? Dessa área da filosofia que é a lógica. Aí você bate o olho nisso e você fala, isso aqui não é literatura, não. Isso aqui é um manual, isso aqui não é literatura, não. Beleza. E se eu reescrevesse esta frase desta forma? Vejam aí na tela. A curious thing about the ontological problem is its simplicity. Eu reescrevi. O conteúdo é exatamente o mesmo, mas a forma mudou. Agora tem a forma de um poema. Será que agora é literatura? Será que antes aquela frase, essa aqui, era uma erva daninha e voilá, virou planta desejada? Virou literatura? E aí, o que vocês acham? É difícil, né? Então vejam aí na tela. Será que isso agora é literatura? Bom, essa era uma provocação que eu queria fazer com vocês, né? Um pouco para dizer o seguinte, há fronteiras, né, que a gente vai estabelecendo entre filosofia e literatura, enquanto campos distintos, né, de saberes distintos e conhecimentos distintos, mas nada impede que elas se possam relacionar, interrelacionar muito intimamente. Tanto é assim que, vejam aí na tela, a gente tem, por exemplo, o Friedrich Nietzsche, um autor lá do século XIX, que é chamado de filósofo-poeta, e que escrevia de uma forma muito literária, no sentido de que o tempo todo nos convidava a sentir. Bom, ele dizia o seguinte, que a filosofia que não é escrita com sangue não é filosofia. A filosofia que não é colocada para fora com um sentimento muito grande não é filosofia. Né? Então, ele era chamado de filósofo-poeta. Ele foi um grande leitor de Schopenhauer, que também é um filósofo muito conhecido pela sua habilidade com as palavras, pela sua forma quase poética de se expressar filosoficamente. Então, vamos ler aí um trechinho, vejam aí na tela. Um trechinho do Schopenhauer, né, em que ele está falando sobre um outro filósofo, está falando sobre o Kant. Mas aqui o que interessa para a gente não é tanto o que ele está falando sobre o Kant, e sim a forma como ele o fez. Então, Schopenhauer escreveu assim: por isso, a filosofia de Kant, após um curto período de brilho, atolou-se no pântano da capacidade alemã de julgar, enquanto os fogos fátuos da pseudociência de Fichte, Schelling e, finalmente, de Hegel desfrutam sobre esse pântano
de sua vida fugaz. Então, esse é um texto filosófico, né? Ele saiu da pena de Schopenhauer, ele expressa um posicionamento duro, né? que Schopenhauer faz, um julgamento duro, né? que Schopenhauer faz, né? de alguns pensadores, de alguns outros filósofos. Mas vejam o brilho literário que tem nesse trecho. Vejam como é que ele arranja as palavras, quais palavras ele emprega. Então, vejam como é que a filosofia também se pode relacionar muito vivazmente, muito intimamente, né, com a literatura. Aí, pessoal, vejam aí na tela. No século XX, foram vários os filósofos que receberam o Prêmio Nobel de literatura. Parece um paradoxo, né? Mas vejam aí, olha, o Bertrand Russell foi Prêmio Nobel de literatura. A mesma coisa com Henri Bergson, o Jean-Paul Sartre também foi Prêmio Nobel de literatura. E o contrário também é verdadeiro. Houve muitos literatos que também escreveram textos filosóficos. Então, por exemplo, eu coloquei aí, né, a título de exemplo, o Albert Camus, né, que viveu aí no começo, até a metade do século XX, e assim, cujo textos, gente, assim, o Estrangeiro, a Peste, a Queda, mas notadamente o Mito de Sísifo, gente, são textos com uma carga, com um tom filosófico muito profundo. São textos dos quais, são textos literários dos quais você não sai transformado, você não sai provocado, né? O Mito de Sísifo, especificamente, é um ensaio do Camus sobre filosofia, mas ainda assim, o Estrangeiro, a Peste, a Queda, que são textos literários, né? Ainda assim têm nuances, né, que nos fazem refletir em temas que são muito caros à filosofia. Então, a transitoriedade da vida, tá certo? Então, da mesma forma como houve muitos filósofos, né, que se destacaram, inclusive foram Prêmio Nobel de Literatura, dessa mesma forma, há escritores literatos que são reconhecidos pelas nuances filosóficas que aparecem nas suas obras. Muitas obras literárias, para além destas que eu citei para vocês, do Albert Camus, também trazem essas possibilidades, né, de compreensão a partir de um viés filosófico, suscitam questões filosóficas, né? Então, a gente trouxe ali o Pequeno Príncipe, né, do Antoine de Saint-Exupéry. Ao lado dele, a gente traz o Dino Buzzati, esse autor italiano, né, da Espera dos Bárbaros. O Deserto dos Tártaros. Ao seu lado, meu grande favorito, Jorge Luis Borges. O Dostoiévski, eu já falei para vocês que, em outros momentos, em outras aulas diversas, já falei para vocês que dificilmente poderemos estudar filosofia sem passar com muito cuidado, com muita atenção pelas obras de Dostoiévski, né? E aparece aí para vocês também o Kafka, né? O Kafka, esse autor tcheco, que também nos convida a fazer reflexões de natureza filosófica. Aliás, na História da Filosofia do Brasil, que o professor Paulo Margutti escreveu e publicou em 2013, ele já dizia o seguinte, olha só, aqui no Brasil, antes de que a filosofia se institucionalizasse academicamente, isso é, antes de que se abrissem cursos de filosofia, né, programas de graduação em filosofia, antes mesmo disso, né, aqui no Brasil, a gente pode considerar que havia, sim, um pensamento filosófico que se expressava grandemente, maiormente ou notadamente através da literatura. Por isso que vai aí na tela para vocês a imagem do nosso grande bruxo do Cosme Velho, né? O nosso Machado de Assis. Falava sobre Dostoiévski, falava sobre Camus, como obras das quais dificilmente você sai sem ter refletido sobre algumas coisas, né? É como atravessar uma obra, um conto de Machado de Assis.
né? Dificilmente você não sai dessa travessia, né, que é a leitura de Machado de Assis. Dificilmente você não sairá provocado, né? Provocado no seu íntimo, nas suas crenças, nas suas atitudes, nos seus hábitos, né? Muito dificilmente você sairá de um encontro com Machado de Assis sem se sentir assim provocado nesse sentido filosófico. E aí, no caderno do aluno, lá na página 189, a gente tem um trechinho que diz assim: das relações entre filosofia e literatura, podemos considerar que, por vezes, a produção literária empenha-se na reflexão filosófica. E, por vezes, a reflexão filosófica é apresentada na produção literária. Então, um pouco foi esse movimento que a gente tentou fazer aqui no nosso encontro de hoje, pensando como áreas distintas do conhecimento, com características diferentes, mas que se entrelaçam, e quando se entrelaçam, formam uma terceira coisa, talvez, que é muito bela, né? Então, que se podem relacionar intimamente, muito embora sejam certamente áreas distintas, né? E aí o caderno do aluno segue colocando para a gente, então. Há ainda casos em que filósofos buscam na literatura elementos, matéria para reflexão filosófica, pois a literatura, por vezes, ilustra conceitos filosóficos. Voltaire, no dicionário filosófico, procura refletir sobre questões da vida comum, trazendo uma linguagem pedagógica acessível. Então, por exemplo, vejam como que o Voltaire define, lá no seu dicionário filosófico, define o verbete amor próprio. Ele coloca que definir amor próprio é muito difícil, porque, puxa, como é difícil definir elementos da subjetividade, né? Então, o Voltaire está fazendo esse exercício de procurar definir com objetividade, no seu dicionário filosófico, alguns verbetes. Aí ele emperra no verbete amor próprio, porque ele diz assim, puxa, mas isso aqui está tão carregado de subjetividade. Como é difícil colocar aqui no meu dicionário de filosofia coisas relacionadas aos sentimentos, à subjetividade. O Voltaire percebe, né, essa dificuldade, mas a gente já viu aqui que filosofia e literatura se podem conversar muito. Né? Por isso que, para a próxima aula, eu vou deixar uma proposta de atividade, tá? Que é a seguinte, e aí vocês podem fazer de forma escrita, se preferirem fazer uma gravação, né, da própria voz de vocês tratando deste tema, né? Então, tem uma pergunta, um mote, que é o seguinte: há alguma diferença fundamental entre filosofia e literatura? Então, essa é a pergunta, né? Para vocês irem assim, ficando com a pulga atrás da orelha no decorrer da semana. Nós voltaremos a isso no nosso próximo encontro na semana que vem. E talvez, então, para auxiliar um pouco, né, nas possíveis respostas a essa pergunta, eu vou deixar uma citação do Tsvetan Todorov. Vejam aí na tela. Então, ele diz assim: hoje, se me pergunto por que ama a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é: porque ela me ajuda a viver. Quantas vezes filósofos diferentes já não pensaram um pouco a filosofia como aquilo que nos ajuda a viver? Então, eu enxergo uma primeira semelhança, mas não quero sugestioná-los, tá certo? Então, fiquem com a pulga atrás da orelha, reflitam ao longo dessa semana, e aí semana que vem a gente retoma essa questão e aí trazendo mais elementos para a gente pensar nela juntos, tá bom? Para aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema, ficam aqui algumas sugestões. Então, um livro, a obra de Dostoiévski, em domínio público, nesse link. A gente tem o Kafka, também está em domínio público. A obra completa de Machado de Assis, também em domínio público, nesse site que aparece para vocês.
um vídeo do professor Paulo Ghiraldelli, professor de filosofia, em que ele conversa um pouco sobre filosofia na obra O Pequeno Príncipe. E, por final, ainda pensando um pouquinho no que a gente falou, do professor Paulo Margutti, da história da filosofia no Brasil, a gente tem uma entrevista com ele nesse link que aparece aí para vocês. Deixo também as rubricas de avaliação de aprendizagem para que vocês contem para a gente como se sentiram no encontro de hoje. E me despeço de todos e todas vocês muito, muito carinhosamente, com muita honra, e estaremos juntos semana que vem. Até breve, um abraço. Tchau, tchau.